Olá! Boa noite! Ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai ouvir essa live depois que ela ficar gravada. Estamos começando aqui mais uma live aqui no Instagram, no meu Instagram. Roberto, boa noite! Tainá, já estou te vendo aqui, Tainá. Já te envio o convite. Vai aparecer aí pra você. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Apareceu aqui seu convite. Hoje nossa live é da Tainá. Tainá, a convite foi aceito. Vai aparecer aí pra você. Yes! Agora apareceu. Boa noite, Tainá. Tudo bem? Boa noite, olha ela, quanto tempo! É isso aí. Então, começando aqui, bom te receber na live. Fico feliz que você aceitou o convite para a gente fazer esse bate-papo aqui, viu? E então, dando aqui uma introdução para quem está chegando aqui, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Essa live a gente vai falar sobre gestão de talentos, sobre gestão comportamental, sobre DISC. Então, se você conhece profissionais de RH, líderes, gestores, coaches, mentores, consultores na área, você pega a flechinha que tem aqui embaixo, envia para eles e fala: ó, essa live é para você, vem aqui assistir a live, que a gente vai falar aqui um bate-papo, na verdade, o case de sucesso da Tainá aqui, no trabalho incrível que ela tem feito lá no grupo Royal Sim, né? Tainá, bem-vinda. Né? Você sabe, eu sempre te falo nas mentorias que você é um arraso. Na verdade, você é uma pedrinha preciosa, um talento aí sendo cada vez mais desenvolvido nesse mundo do desenvolvimento humano. Né? E eu posso falar isso aqui, você nem fica envergonhada, viu? Então, bem-vinda, eu deixar você se apresentar, né? Você falar um pouquinho de você aqui para o pessoal que está nos assistindo. Bom, primeiramente, uma pedrinha que precisou ser lapidada, né, Lê? Você sabe bem disso, mas que tô sendo, tô no processo. Mas, bom, boa noite, meu nome é Tainá, para quem não me conhece, eu sou estudante de psicologia e eu tô fazendo estágio na área de RH. Assim, RH, né? Vamos falar RH para todo mundo entender, mas a gente já mudou um pouquinho essa nomenclatura. A gente não usa RH, né? Exemplo, no estágio, no Grupo Real Sim, eu sou estagiária de desenvolvimento humano. E eu acredito muito nisso, eu acredito nessa mudança de nome, de nomenclatura. Eu acho que tem sim um impacto a questão de ser mais humanizado também. Então, é isso. Perfeito, legal. E aí, até para dar um contexto aqui, gente, o que acontece? Eu sou consultora em gestão de talentos lá no Grupo Royal Sim. Conheci a Kátia, que é a diretora, né, proprietária lá, e uma conversa, ela falando dessa necessidade de desenvolver, né, a própria gestão de talentos da contabilidade, me lançou a proposta de a gente começar esse trabalho. Foi onde que a gente decidiu, então, iniciar a consultoria, mas contratar uma estagiária na área de gestão de pessoas, psicologia, recursos humanos, para a gente desenvolver esse trabalho lá. Foi onde que veio a Tainá, né, essa feliz pessoa que apareceu para a gente. Foi assim, muito assertivo, tanto é que a gente fez o disque dela no processo seletivo e ela tinha uma compatibilidade quase 100%. Né? Então, isso foi muito legal. E realmente tem dado super certo dentro do processo. Então, a gente vem implantando essa consultoria. Então, eu lá faço o processo da consultoria de implantar gestão, da mentoria. Agora, a gente também tem uma outra mentora que é a Lívia, que também acompanha a Tainá. Então, a gente trabalha num grande grupo, né? Para poder desenvolver essa estrutura de gestão de talentos lá dentro do grupo Royal Sim, juntamente com os diretores, a Kátia e o Marco, né? E aí a Tainá, que vem fazendo tudo isso, na verdade, ela que bota em prática todos os desafios. Mas, Tainá, eu quero começar lá do começo, né? Que você conte aqui pra gente por que você escolheu psicologia. O que te levou, então, a escolher a psicologia e começar a faculdade?
É uma pergunta reflexiva, assim, mas eu vou tentar ser mais breve. Eu já oscilei muito entre psicologia e medicina. Eu sempre tive um quesinho sobre cuidar de pessoas. Mas às vezes eu ficava um pouquinho perdida em como cuidar de pessoas, como exatamente eu queria colocar isso em prática. E assim, o que me atraiu, eu pensava em medicina, mas eu pensava, não é dando remédios, não é essa parte que eu quero cuidar do humano, não é a parte física, que obviamente reflete no mental, né? Mas eu quis cuidar mais do interior humano. Realmente, a questão de por que não levar uma vida mais leve para as pessoas. E isso, ter mais estratégias. E assim, como alguém que já fez muita terapia, que gosta muito disso, e além disso, tem muita gente na minha família que é psicóloga, só mulheres atualmente, mas muitas psicólogas, então eu sempre associei muito psicologia com comemorações de família, com momentos muito felizes. Então eu tive muita associação. Então eu criei um amor muito grande por psicologia. Então eu já trago uma bagagem assim de gostar mesmo disso e querer entender o comportamento humano e querer trazer estratégias para que a vida possa ser mais leve, que possa proporcionar isso. Ah, que legal. Então é de família e já estava lá dentro de você. E esse amor é o que eu mais gosto de ouvir nos profissionais humanos, né? Eu amo pessoas. Acho que quem ir trabalhar com pessoas com comportamento humano que não tiver amor, não sobrevive. Porque tem que amar, né? Tem que Tem que amar. amar para que possa fluir a paciência, para que possa fluir todas as nossas virtudes. Então, é uma área em que a gente persiste trabalhando com desenvolvimento humano. E aí, você, além de escolher a psicologia, já tinha decidido também trabalhar com organização, como empresas. E aí, por que então também teve essa atração por, além de ser psicologia, ser voltado para a psicologia organizacional? Então, bom, como você sabe que eu vou compartilhar aqui também, eu tenho um quesinho muito grande com a questão de organizar, com a questão de planejar, com a questão de vamos fazer de uma forma estruturada as coisas. Se a gente vai fazer uma coisa, a gente vai fazer bem feito, a gente vai fazer com métodos, de uma forma que dê para não, eu não falo controlar, mas dá para comprovar, que dá para de uma certa forma ter um controle mesmo, mas de uma Uma forma boa. métrica. Isso, isso, Ale. Então, assim, essa questão de me surpreendeu muito, na verdade. Eu queria muito estágio. Eu queria atuar, eu queria ação, porque eu gosto muito da ação. Eu acho que isso me leva muito para a gestão de pessoas. Então eu queria muito a questão da ação. Eu queria fazer faculdade, mas eu já queria começar a fazer algum estágio. Eu queria estar ativa. E com isso, eu comecei a perceber o RH. Eu tinha muita curiosidade no RH, muita, muita, muita curiosidade no RH. E, e assim, foi um achado. Foi um achado, porque quando eu comecei, eu não achei que eu fosse amar tanto. Eu fosse realmente ficar apaixonada, que eu fosse realmente vestir a camisa de sou a estagiária empolgada, que gosto de fazer as coisas, que gosto de dar as palestras para os demais colaboradores, que gosto de estar em reuniões, que gosto de estar ativa, que gosto de estar organizando tudo, enfim, eu digo que me surpreendeu muito, que a princípio eu não sabia que eu ia gostar tanto. Eu sabia que eu tinha uma afinidade, mas foi uma descoberta gigante para mim. Legal. E quando você começou o estágio, que a gente apresentou, né, lá naquela primeira reunião, todo o projeto da gestão de talentos, né? E que a gente disse assim, é você que vai criar isso, né? Como que como que foi para você olhar aquilo, se observar num primeiro impacto? O que que você pensou? Bem sinceramente, assim. Ela é bem sinceramente, eu gostei muito. Porque era Ah, exatamente o que eu queria.
O pior é que eu gostei. O pior é que assim, obviamente que dá um friozinho na barriga, mas foi muito. Até falando um pouquinho da linguagem do disco aqui, que a gente já pode explicar pro pessoal, mas esse ladinho um pouquinho dominante, assim, que já tava chegando assim em mim, sabe? Então essa questão de, ai, sou eu que vou fazer, sou eu que vou ter essa dinâmica, sou eu que vou. Adorei. Então eu quero muito. Me passa a tarefa que eu gosto. E muitos desafios, a questão de ser desafiador, eu gosto bastante. Então, assim, eu acho que, até por ter 22 anos, não só isso, né? Mas, assim, essa postura de tô na faculdade, tô muito ativa, era exatamente o que eu estava procurando. Sim. Desafios. Consegui. Mas isso, Tainá, assim, é uma coisa que eu não vejo em todos os estudantes, né? Você realmente, assim, tem... Eu sempre falo isso quando a gente conversa, tem esse diferencial, sabe? De já querer entrar em prática, de já querer colocar em ação esse lado dominante que quer ver as coisas acontecer, né? E eu faço uma infinidade de entrevistas. Não é em todo estagiário, né? Não é em todo estudante que a gente vê essa energia, vê essa paixão. E é uma coisa que a gente precisa para a área e esse é um diferencial seu, assim. É por isso que você voa também, né? Sendo muito sincera, é por isso que você voa também dentro do trabalho que você está executando lá. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho agora aqui sobre como funciona, então, né, o processo que a gente vem fazendo. Então, até para explicar um pouquinho aqui para o pessoal e quem vai assistir depois. Então, a gente vem implantando essa gestão de talentos. Ela está muito baseada na metodologia do Chiavenato, que é aí o pai do recursos humanos, e ele mesmo foi quem mudou a nomenclatura de recursos humanos para a gestão de pessoas, e agora ele chama de gestão de talentos. E a gente vem trazendo isso, né? Nós vamos gerir talentos, nós vamos gerir também comportamentos, que é o que a gente vai falar também aqui. E a gente trabalha isso em 6 grandes processos, desde o recrutamento e seleção, a cargos e salários, a integração. E a Tainá vem implantando tudo isso com o suporte da nossa consultoria. Então, fala um pouquinho, Tainá, como é que é o dia a dia, né, a implantação, como é que tem sido para você, o que você tem feito, aquilo que fizer sentido aí. Bom, primeiramente puxando um gancho com o que eu estava falando, de que eu gostei muito de toda a responsabilidade que é me passada, até por ser uma estudante ainda, mas que tem muita responsabilidade. Mas que eu tenho, eu falo que a junção da Royal com a consultoria, a sua consultoria, me dão muita liberdade para eu colocar em prática, ser criativa também, essa questão de usar a criatividade junto com o que tem que ser feito. E eu acho que esse é o caminho para ser feito da melhor forma. E assim, uma coisa também que me tranquiliza muito para eu realmente poder ter toda essa confiança é vocês. É realmente a consultoria, essa relação que eu tenho, esse vínculo inicial que eu, desde o começo, desenvolvi com a consultoria, foi essencial. Todo passo a passo me deu muita, muita, muita segurança. Qualquer coisinha, ai, Ale, eu não sei fazer tal coisa, não, 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 não. Tá aqui, vídeo, vai. Vê a aula, vê como que faz, vê na prática, vai comparando, tem seu feeling, vai tentando mesmo. E você consegue. Então, essa questão, e tudo muito organizado. Então, assim, isso eu tenho que enfatizar na sua consultoria, porque realmente é tudo muito organizado. É sempre um passo a passo. É sempre, tal mês a gente vai estar focado em reestruturar os materiais da Royal. A gente tem que reencontrar a missão, visão e valores daquele lugar, que vai ser a base para tudo. Tainá, quando for antes do disco, você tem que saber, você tem que ter o contato com os colaboradores, cada pessoa. E assim, ver a necessidade de cada um, realmente enxergá-los como, não como um funcionário que está ali, mas realmente como uma pessoa que tem suas necessidades, que tem seus dias que estão melhores, que estão piores, e entender isso até para conciliar a questão de, poxa, aquela pessoa, ela vai precisar faltar. E assim,
ok, como que a gente vai poder flexibilizar isso? Como que a gente vai poder fazer isso de acordo com as regras? E como que a gente vai poder ter um olhar humanizado para aquela pessoa? Então, assim, essa organização me chama muita atenção. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso em mim e me atraiu muito, me deu muita segurança. E, assim, a questão de eu ter feito processo seletivo, ter feito recrutamento e seleção, por competências. Vamos enfatizar isso, por competências, não só recrutamento e seleção, porque tem diferença. Muita diferença, inclusive. E assim, ter feito, vocês terem me proporcionado para eu fazer o curso de analista comportamental DISC e depois já aplicar isso, já colocar na prática. E logo em seguida também veio o recrutamento e seleção, abrir processo seletivo das pessoas. Óbvio que me dava um friozinho na barriga, né? Porque o primeiro processo seletivo foi de contadores e eu lá, a estagiária de RH, fazendo um processo seletivo de contadores, pessoas que assim tem um triplo da minha idade, mas tudo bem, e é isso, e não deixar a peteca cair, e é isso, e é por aí, é ficar lá e ter postura, e tem que respeitar sim, mas também tem que ter um olhar mais humanizado, tem que estar atento a cada detalhe, aos comportamentos também, em cada etapa. E assim, o que me enfatiza muito é essa questão de teoria, prática. Teoria, prática. Isso é ótimo. Isso é ótimo, sério. Isso eu falo que é o aprendizado ideal. Assim, então, a forma como vocês trabalham proporciona um aprendizado ótimo. E eu espero que vocês reconsiderem mais estagiários, lidar mais com estagiários, porque é ótimo para o aprendizado, assim, ter essa questão de agora é hora de estudo, então tá bom, então agora eu vou estudar, então agora eu vou entender como que faz um recrutamento e seleção por competentes, e já eu vou colocar na prática. E eu tenho que estudar mesmo, porque já tem a prática. Então, essa conciliação mesmo, da importância disso, de conciliar. E além disso, uma coisa que eu gosto muito no sistema da Gestor é a questão de ter um horário semanal com a consultoria. Toda semana. Então, assim, essa questão de nunca me sentir desamparada. Nunca, nunca, nunca. E sempre trazendo possibilidade de soluções, sempre tentando entrar num consenso, sempre com a questão de ser otimista, de não, calma, então vamos resolver. Então, se tá assim, então tá. Então, por que a gente não faz de outro jeito? Tá, então por que a gente não tenta tal coisa? Sabe? Então, assim, eu sinto muita segurança em estar lidando com pessoas que sabem o que estão falando, que realmente entendem, que têm um conhecimento no mercado, que estão preparadas realmente para aquilo, que estudaram muito para aquilo, que também já tem muita experiência com isso. Então, eu acho que tudo isso conta muito. E se eu consigo ter se eu conseguir desenvolver esse meu lado mais dominante, essa questão do dinamismo, essa questão de, ok, quero ver as coisas na ação, se eu tenho uma ideia, eu já quero perguntar, então tá, então quando a gente vai começar? Não é nem o como. Então, quando que a gente vai começar? Essa semana ou na próxima? O que a gente tem que fazer primeiro? Quais são os passo a passo? Já construindo um cronograma, já construindo algum passo a passo que vai orientar para aquilo. Então, se eu tenho isso, é porque por trás de mim tem pessoas que acreditam em mim, que acreditam no meu potencial e que me passam muita confiança. Então é isso. Então, o que eu posso falar da minha relação com a gestor performance e como isso é aplicado na gestão de talentos é por aí. Fantástico. Você está dizendo assim, a metodologia que a gente passa, né? O apoio que a gente dá, porque sim, um profissional de desenvolvimento humano, né? E trazendo um pouquinho da tua fala, é diferente de um contador, é diferente de um fiscal, que você tem lá as leis e você aplica aquelas leis no financeiro, né?
Claro, tem seus desafios, jamais vamos desmerecer. Cada profissão tem seus desafios. Uhum. Só que se a gente parar para pensar, os desafios que surgem nessas profissões, eles estão relacionados a relacionamento com pessoas. Na grande maioria, os problemas que tem nas profissões são pessoas, são dificuldades com entendimento, com comunicação, com competência, com habilidade. E é onde que entra a nossa área. Por mais que a gente traga a metodologia, como você falou, tudo muito certinho, tem os encontros, tem a metodologia, tem o material que a gente entrega. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e que é um diferencial para você, você acabou de falar. O apoio que a gente dá, a motivação que a gente dá, né, as ideias que a gente traz, as soluções que às vezes a gente precisa sair fora ali do planejamento. Por quê? Porque o ser humano, que as pessoas que a gente está lidando lá dentro da empresa, que você está lidando lá dentro da empresa, vem com demandas diferentes, né? No começo você até tá, mas não tá dentro da regra, mas não foi assim que a gente combinou, né? Algumas vezes você diz assim, não, mas você, Ale, falou que tinha que ser assim e não tá sendo assim. Pô, não vai dar, né? Você ficava revoltada no começo e a gente vinha, né? Não, mas não é assim, né? É ser humano, a gente vai ter que ter muito jogo de cintura, a gente vai ter que ter muita exceção, a gente vai ter. E você foi desenvolvendo isso e entendendo isso, né? Então, uma gestão de pessoas, ela envolve não só metodologias, ela envolve, né, o nosso lado aqui, da pessoa que está aplicando, no caso a Tainá, lá no dia a dia, lidando com as pessoas, com os desafios das pessoas, com as demandas, os problemas, as emoções das pessoas. Então, ela é isso que ela está falando muito aqui. E aí, Tainá, a gente entrou e utilizou dentro de todo esse processo o DISC, que aí você abraçou ele, fez projeto na faculdade sobre ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a metodologia DISC. Por que você se encantou, então, com o DISC, a ponto de fazer um projeto na faculdade sobre isso, né? E pelo que eu estou sabendo, foi muito bem sucedido esse seu projeto dentro da faculdade também. Então, fala um pouquinho disso. Eu já refleti um pouquinho sobre o DISC, eu acho que é um tema realmente digno de reflexão. E eu cheguei a uma conclusão que o DISC, ele te dá lentes para você ver o mundo de uma forma diferente e de uma forma mais estratégica também. Porque você aprende a lidar com as pessoas. O DISC, ele é uma ferramenta. Voltou. Tinha Ale? travado aqui. Voltou. Cortou? Voltou. Voltou? Voltou. Ah, tinha travado, né? É. Então, assim, e o que eu posso falar de mim, disso, da minha experiência com isso, minha experiência pessoal, foi muito engraçado porque quando vocês fizeram um processo seletivo para a vaga que eu estudo estagiária de RH, o meu disse que deu um, que foi, né, estável analítico. E aí, depois de um mês, quando eu tive que começar a aplicar teve a demanda na empresa, que eu tive que ter a responsabilidade de aplicar o DISC para os demais colaboradores, para a gente fazer um plano de desenvolvimento comportamental deles. E aí eu precisei retornar a fazer o DISC dentro de um mês. O DISC deu diferente. E eu acredito que é pela minha mudança muito grande nesse tempo e a forma como o Disque captou isso. Ele captou a minha mudança em um mês. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta muito útil mesmo para que serve de eu não um apoio, mas além de um apoio, é uma ferramenta que dá para você usar e abusar de várias formas. De várias formas. Dá para eu vejo até hoje, eu vou trazer uma reflexão de hoje, inclusive, porque eu acho que assim é o cotidiano. É no cotidiano que a gente vai percebendo. Com o Disque, eu reparei mudanças em mim. Estou traçando um plano de ação para ver características, competências que eu preciso desenvolver, pontos de melhoria. E
e o meu autoconhecimento com isso foi muito grande. A minha aceitação também em, às vezes, ok, isso é um ponto de melhoria, mas tá tudo bem, eu vou bolar um plano de ação e eu vou fazer isso acontecer e eu vou mudar ele. Entende? Então, assim, é ter um olhar diferente. Essa questão de ter flexibilidade também. O DISC permite isso. E olhando hoje dentro da empresa, eu vejo os colaboradores também, além de mim, os demais colaboradores nessa percepção. Hoje eu tive uma reunião com os diretores e a encarregada contábil e, no plano de ação dela, realmente ela precisava ter mais dinamismo, ela precisava se impor mais, ela precisava ter mais ousadia. E hoje, pela primeira vez em uma das reuniões, eu percebi ela se impondo. Ela realmente indo atrás, com sede nos olhos, com sangue nos olhos, assim, digamos, impondo e falando, não, mas tem que ser dessa forma. Porque não tá certo fazer de outra forma. Se acontecer tal coisa, vai ter X consequências. Eu olhei para aquilo, eu falei, bendito seja o disco que fez ela enxergar, ela ter esse autoconhecimento, ela realmente aceitou as características dela, as características boas e as que ainda precisavam desenvolver, e a gente foi bolando um plano de ação para que ela tivesse práticas no dia a dia dela que a permitissem alterar isso, assim como isso foi feito com todos os colaboradores, e também eu acho que como um diferencial muito grande, os chefes da empresa também quiseram, né? A diretoria também quis. Eles entraram junto nessa linha de pensamento de se eles vão estar mudando, se eles vão estar melhorando para a empresa, também vou. Então, isso eu achei um diferencial muito grande da Kátia e do Marco, e o quão eles demonstram que eles querem crescer mais, que eles querem mudar, que eles estão lutando para realmente estarem abertos à mudança. Então, resumindo assim, eu disse que eu acho que é uma ferramenta que realmente me permitiu enxergar a vida com lentes diferentes, com uma forma mais leve, de uma forma muito mais leve de ver a vida, essa questão de ok, eu tenho esses pontos de melhoria, mas eu posso fazer um plano de ação e alterar isso, e vai estar tudo bem. E te dá um direcionamento também na questão de áreas de atuação, até na questão de carreiras. Tá, se eu quero chegar em tal ponto, ok, eu quero ser psicólogo, eu quero atuar na parte de analista de RH. Um dia eu quero. E assim, eu sei que eu tenho que ter, eu sei o diz que ele me proporciona as competências que eu tenho que ter para chegar lá. Então, é realmente muito estratégico e é muito gostoso. É muito gostoso de estudar isso. Então, por isso, por ter sido algo tão prazeroso de fazer no ambiente de trabalho, né, no meu estágio, eu quis mais. Eu não quis me contentar em só aplicar isso, em só estudar isso, em só fazer isso dentro da empresa. Eu quis levar isso para minha vida pessoal. Eu falei, não, eu quero estudar isso. Eu quero muito estudar isso. Eu quero ter provas disso. Eu quero ter provas porque no mercado de trabalho, assim como você me falou, e é uma frase que está assim muito cravada na minha cabeça, que é muito real, que 87% das demissões são por causas comportamentais. Só 3% são por causas técnicas. Então, gente, quer mais que isso? Para ter a necessidade, para identificar a necessidade de que precisa estudar o comportamento, que precisa ter isso de uma forma estratégica dentro das empresas, como não olhar para o comportamento? Como você vai olhar só para a pessoa? Ok, ela tem um currículo lindo, ok, ela é muito estudiosa, isso é ótimo, pelo amor de Deus, isso é ótimo. Mas assim, não olhar só para isso. Não achar que isso é o todo da pessoa. Porque muitas vezes ela pode ter, sim, um currículo lindo e ser uma pessoa muito esforçada, que é ótimo, mas muitas vezes, como que tá o relacionamento interpessoal dessa pessoa? Ela consegue trabalhar em grupo?
ela consegue explorar a criatividade dela quando ela tá com outras pessoas? O que trava essa pessoa, sabe? Então, assim, eu tudo isso fez com que eu quisesse expandir, fez com que eu não quisesse deixar o disco só no ambiente de trabalho, fez com que eu quisesse levar assim para minha faculdade e eu fiz um projeto de pesquisa em cima disso, uma pesquisa de caráter quantitativo, e o tema foi a utilização do Assessment DISC no processo de recrutamento e seleção por competências. Vamos enfatizar isso mais um pouquinho, porque faz diferença, faz total diferença. Com certeza. Legal, parabéns, Tainá. E aí foi um sucesso, né? Esse teu trabalho, o resultado dele, muito legal. A gente fica muito feliz que você tenha utilizado. E assim, sucesso seu, né? Como profissional. Quando você terminar a faculdade, você já está num nível hard por colocar tudo isso em prática, né? É uma coisa que eu sempre falo muito aqui para os nossos alunos, quando eu dou a formação DISC, né? Não fica só estudando, começa a colocar em prática imediatamente. Porque você só vai ver o resultado colocando em prática. E é o que você tem feito e que tem feito toda a diferença para o teu crescimento profissional, né? Talvez hoje você já está, né, muito à frente de pessoas que trabalham anos na área, que não tem as metodologias que você está tendo, que não tem o material que você está tendo acesso, que não está tendo o apoio, o suporte, a mentoria, a consultoria que você está tendo. Então, sem dúvida, você está muitas vezes à frente aí de até analistas. Não tenha dúvida disso. E principalmente lidando com o comportamento. Você fala, o DISC, ele traz leveza. Porque ele traz um mapa que você olha e diz, é isso. Poxa vida, eu não sabia que esse era o meu problema. Agora eu tô entendendo e agora faz sentido. Tá bom, eu posso mudar isso. O problema é que as pessoas, elas olham para o comportamento, às vezes, como se fosse algo místico, inacessível, e também imutável. Não dá para mudar. Nasci assim, vou morrer assim. Não é? E o que a gente aprende, essa gestão comportamental que você está falando, é algo que, a partir do momento que eu conheço, que eu entendo quais são as minhas metas, eu posso desenvolver um plano e modificar. Como você tem feito lá dentro da Royal, né? E a empresa também tem dado essa oportunidade, tem se esforçado em desenvolver isso. Na verdade, a contabilidade é muito visionária tem buscado focar numa gestão humanizada, numa contabilidade humanizada, numa contabilidade que desenvolve pessoas. Então, a gente depois vai marcar eles aqui também, né? Então, tem investido nisso também. E a gente já partindo aqui para o final, a gente também queria te perguntar, né? O que hoje, você já falou um pouquinho, mas o que mais você tem visto de mudança durante todos os processos que a gente tem feito na parte do desenvolvimento dos colaboradores, na parte dos resultados da empresa, né? O que você... É pouco tempo, a gente começou em julho, né? Julho, se não me engano. Então, assim, é pouco tempo ainda para grandes mudanças. Mas o que você podia já falar, assim, que você já percebe, além do caso que você já citou, né, da gestora dentro da reunião se posicionar, né? Isso é muito legal. O que mais você observa de melhorias? Saiu o som da tua voz. Voltou? Voltou. Agora sim, acho que tu tinha colocado o dedo em cima. É tão engraçado quando você me faz essa pergunta, porque eu vou pensando no caso de cada colaborador, de cada pessoa e como cada... primeiramente, a questão do DISC, ele visa ele te permite fazer um plano de desenvolvimento comportamental individual. E a partir do momento que você entende que cada pecinha, cada pessoinha que compõe realmente uma empresa é importante, o DISC ele te permite fazer um desenvolvimento realmente muito detalhado. Porque, assim, ele permite uma mudança de cada pessoa. Então, assim, a partir do momento que você olha para cada pessoa, o seu todo vai ser diferente. O seu todo vai ter
muito mais sucesso, vai ter mais crescimento. Então, o que eu vejo de diferença no uso da metodologia DISC atualmente é essa questão de ter uma perspectiva de crescimento. Porque é a questão de você enxergar que você precisa motivar as pessoas que estão lá dentro. E, assim, a questão de observar dentro do DISC, dentro do quadrante DISC, como que eu vou realmente aumentar o entusiasmo e motivação de cada pessoa. E ter um olhar realmente detalhado disso, individual. Então, assim, o desenvolvimento do PDI de cada pessoa, né? Repetindo para as pessoas entenderem, plano de desenvolvimento, PDIC, né? Plano de desenvolvimento individual comportamental, faz com que cada pecinha melhore. Cada colaborador melhore, busque a evolução. E com isso, eles veem até mais sentido no que eles estão fazendo, no trabalho que eles estão fazendo. Essa questão de dar motivação no sentido de a questão de valorizar também. Que cada parte é importante e integrar com a empresa, alinhar com os valores da empresa. Então, assim, eu vejo o DISC muito estratégico, até no posicionamento, na mudança de posicionamento, e que os colaboradores começam, todo mundo, né? Como um todo, assim, da empresa, até os diretores, e eu. E a gente começa a enxergar que pode ser feito de uma forma muito mais leve. Muito mais leve. Você viu isso com seus próprios olhos ontem, numa reunião que a gente teve, como estava um ambiente muito mais leve, muito mais agradável, você captou isso mesmo. Então, assim, é um olhar muito apurado, assim, digamos, né? Essa frase. Mudança muito grande entre as nossas primeiras reuniões, né? E como está agora, assim, é inexplicável, é inexplicável. Eu fico assim, que eu não sei dizer o que eu sinto. Meu entusiasmo pode ir lá no teto e ver as mudanças. Isso que eu estou aqui de fora, né? Mas na própria direção mais animada também, com as perspectivas em relação às pessoas. É fantástico, né? Então, a mudança comportamental, a gente acreditar na evolução do desenvolvimento humano, a gente acreditar, basta a gente ter as metodologias certas. Existem estudos científicos milenares, centenares, que a gente pode aplicar e facilitar, né, o desenvolvimento humano. Eu preciso fazer uma pausa aqui para agradecer o Álvaro, que trabalhou comigo enquanto eu ainda era gestora dentro de uma empresa aqui em Brasília. Ele escreveu aqui, ó. Ale, você é uma das melhores líderes que eu já tive. Se você estiver aqui, Álvaro, gratidão pelo carinho, muito obrigada. Você era um dos melhores contadores que eu já tive contato também. E o seu diferencial, que você era um contador animado, alegre, não é todo contador que a gente acha assim, não. Então, Não gratidão. Ó, ele é contador. Então, Álvaro, gratidão. Foi um período incrível trabalhar com você, né? A sua animação, a sua alegria faz todo o diferencial. Então, obrigada pelo carinho aí, viu? Na live. Ok. Bom, já estamos aqui, né, há um tempo falando e queria, para a gente partir aqui para o encerramento, né? Eu vi aqui uma pergunta, só deixa eu responder essa pergunta. Rê, obrigada também aí, Rê. Pessoal, vocês podem colocar perguntas aqui, tá? Tanto para a Tainá como para mim. Foi antes a pergunta assim: como é implantada essa gestão de talentos, né? Então, um resumão, Flávia. Beijos para você também, querida. Gestão de talentos nós implantamos em 6 processos, né? Que são os 6 processos da gestão de talentos. A gente vai desde o recrutamento e seleção, foi né, uma etapa que a Tainá vivenciou há pouco tempo. A gente faz toda a definição de como será feito o recrutamento e seleção, o uso do DISC no processo de recrutamento, as perguntas da entrevista, a construção dos testes. Então, a Tainá vivenciou tudo isso. A gente passa pelo processo de engajar pessoas.
que vai do onboarding, né? O que fazer? A Tainá construiu cada detalhe do onboarding, ela construiu a integração, reformulou a integração, todo esse processo, criou caneca com valores, ela aplicou a integração, fez toda a reintegração. Deixa eu ver. Esse é o Squeezy? É a Ai, nossa que lindo! que tem todos os nossos valores, toda a cultura da empresa, pra gente não esquecer, realmente ficar gravado. Olha só que lindo. Ah, Então a gente montou, entendeu qual era a cultura que a gente queria implantar nesse processo de engajar. A Tainá trabalhou em cima de tudo isso, implantou essa cultura com os colaboradores, fazendo reintegração. Depois, agora os novos que estão entrando, eles já entram e está todo mundo em sinergia. A gente trabalhou missão, visão, valores, alinhou tudo isso dentro desse processo de engajar. Aí vem o processo de aplicar, a gente fez descrição de cargos, entendeu, a Tainá passou com cada pessoa, entendendo cada função, entendendo o que cada pessoa fazia, entendendo as incongruências, fazendo alinhamento, dá até um desespero, né, Tainá? Foi desafiador essa fase, até passar por ela, né? você gostou? Agora a gente está no processo de recompensar, onde a gente vai ver cargos e salários, onde a gente vai ver benefícios, metas, como recompensar as pessoas. Também estamos passando pelo processo de desenvolver, que são os treinamentos. A Tainá está construindo as trilhas de aprendizagem. Depois que a gente aplicou o DISC, depois que a gente entrou no PDI, agora a gente tem uma leitura do que a gente precisa desenvolver. Então, ela já consegue ter uma visão, por exemplo, ela teve recente, até numa outra mentoria com a Lívia, que também faz parte aqui, elas viram que precisava desenvolver um aprendizado sobre um sistema que a empresa tem. Então, isso a Tainá só pode perceber porque ela está ali, lado a lado, desenvolvendo cada pessoa dentro de cada função, teve esse feedback dos colaboradores, né? E a partir disso ela começou a desenvolver um plano de como ela vai trabalhar a necessidade dessas pessoas. Então, tá montando tudo isso. E depois o processo de monitorar, o processo de dar feedback, a cultura da empresa, a cultura do feedback, o alinhamento de comunicação, bem amplo, mas fazendo um baita de resumo aqui de tudo que a Tainá, né, e que a gente está trazendo para a empresa, e que a Tainá está sendo a pessoa responsável por botar tudo isso em prática, por aplicar tudo isso lá dentro da empresa, né, como ela disse aqui, com a nossa consultoria, com as nossas mentorias. Então, um resumão aqui para a gente fechar. Bom, Tainá, estamos aqui com 45 minutos de live. Rendeu a conversa, você viu? Nossa, rendeu. A gente tem a música que a gente poderia ir longe falando. Mas para a gente ir aqui, partindo para o nosso encerramento, queria deixar para você falar a sua mensagem final sobre, né, o processo da gestão de talentos. O que você deixaria aqui de mensagem para as pessoas que estão assistindo agora, que depois também vão assistir aí, né, desse mundo que nós somos apaixonados, que é o desenvolvimento humano? Eu falo que a área de gestão de talentos, gestão de pessoas, a gente age como intermediadores. Então a gente está lá, de um lado tá os diretores, do outro tá os colaboradores. E a gente também é um colaborador, no meu caso. Eu também sou uma colaboradora. Então, assim, eu tenho que ter um olhar mais integral. E assim, eu acho que isso é muito importante, porque é o sentimento de eu quero ser parte disso, eu quero me sentir conectada com o meu trabalho, eu quero realmente sentir que faz diferença. E ter um olhar, esse olhar de conciliar. E eu acho isso muito importante. E eu acho que a gestão de talentos, ela é um trabalho muito gratificante, porque me permite ter criatividade, de colocar em prática. Me perguntaram recentemente se não é muita responsabilidade eu estar sozinha no RH interno, né? Enfim, porque realmente aparecem problemas, aparecem situações novas, inesperadas todos os dias. Todos os dias. Hoje um colaborador pediu demissão do nada e eu fiquei chocada. Enfim, mas né, são questões. E a gente vai lá, a gente faz processo seletivo, a gente escolhe pessoas. E assim, e é um processo.
Então, assim, é realmente ter muito jogo de cintura, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito confiante, porque quando eu vejo que a gestão de pessoas ela é conciliada com as estratégias certas, se torna possível, pode se tornar mais leve e pode ter um trabalho muito mais fluido, pode ter essa questão de ser detalhista, de ser muito individualizado, ter a visão do todo mesmo. Então, eu falo que, que é trabalhoso, que é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante mesmo ter esse. É sempre uma caixinha de surpresas. É realmente uma caixinha de surpresas, mas que é muito gratificante, que se torna gostoso trabalhar, porque tem sempre novidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de novidades. Então, é uma questão muito gratificante mesmo. E eu agradeço muito pela oportunidade, pela confiança que vocês depositam em mim, pela Royal e por você e a Lívia também, e por serem muito vocês duas serem um sustento assim para mim, porque se eu tô ali segura é porque eu sei que tem essa consultoria atrás de mim que tá me orientando, que não tá me deixando desolada, que não tá me deixando descuidada nenhuma semana, literalmente, toda semana nosso encontrinho e sempre as reuniões dentro melhorou muito. Eu vejo muita melhoria na empresa, eu vejo uma comunicação mais clara, uma comunicação muito mais um ambiente mais leve. Então, assim, eu agradeço de coração pelo trabalho de vocês e também por terem me escolhido. Você foi a grata surpresa, sem dúvidas, como eu falo sempre para você. É uma linda pedra preciosa, né? Pedra porque todos nós somos pedras e a gente precisa ser sempre lapidado. Eu vejo pessoas como pedras, né? O incrível é que isso até é bíblico, né? A gente é pedras, somos pedras vivas, sendo ali sempre desenvolvidas, sempre lapidadas. E parece romântico, né? Bonito falar assim, ai, quanto mais eu lapido, mais brilha, mais valor a pedra ganha. Mas a realidade é que o lapidar, né, é um processo doloroso. É um processo de desconstrução. Só que é tudo isso, né? São os desafios, essa construção e desconstrução e reconstrução e autoconhecimento e autodesenvolvimento e reconhecer limitações e desenvolver elas e reconhecer pontos fortes, é tudo isso que vai nos transformando a cada dia, fazendo que o nosso valor vá, né, se desenvolvendo, vai elevando esse valor. Então, hoje, com certeza, você tem um valor já muito maior do que há um tempo atrás. Por quê? Porque você aprendeu e você se dispôs, né, a aprender tudo isso, a desenvolver, a enfrentar os desafios. Então, parabéns pelo trabalho que você tem executado e pelo quanto você tem se entregue a todo esse processo também. Isso é uma arraso. Obrigada. Gente, pode falar. Agradeço demais vocês, sério, pela oportunidade. E sim, tô tendo toda a entrega possível e tô muito grata com isso. Muito. Legal, muito bem. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que interagiu, que perguntou. Álvaro, Roberto, Lu, Renata, obrigada, vocês estão sempre por aqui acompanhando, perguntando, interagindo. E você que está assistindo a live, chegou depois, pegou o finalzinho, daqui a pouquinho ela vai ficar salva aqui no meu feed. Então você vai poder rever. Se você conhece alguém que é de RH, que é de gestão de talentos, que trabalha com pessoas, depois encaminha a live para essa pessoa ver, né, e conhecer um pouquinho desse tipo de trabalho que a gente falou hoje aqui, que pode ser uma chave na vida dessa pessoa, na empresa, na carreira, nos negócios, tudo que a gente compartilhou aqui, né, do trabalho que tem sido realizado lá no Grupo Royal Sim, né, na contabilidade, juntamente com a Kátia, com o Marco e aqui com a Tainá. Você que ainda não me segue, já clica aqui no botãozinho para seguir. A gente fala mais desse conteúdo. Não segue a Tainá, pode seguir ela lá também. Certamente sucesso certo aí também em desenvolvimento humano. E uma boa noite a todos. Bom final de semana. Tainá, brigadão.
Beijo no Obrigada. coração e nos vemos nas consultorias e nas mentorias. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.